Hoje é dia de falar sobre empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores. E essa daqui está na carteira de vários investidores. Ou aqueles investidores que gostam de small caps, ou aqueles investidores que gostam de receber dividendos. Hoje nós vamos falar tudo sobre a Sanepar. Você sabe o que é a Sanepar? Bom, se você mora no estado do Paraná, com certeza você sabe. Só que a maioria das pessoas que me acompanham não moram no estado do Paraná. A Sanepar é a responsável pela prestação de serviço de saneamento básico para 345 cidades no estado do Paraná. 55 mil quilômetros de tubulações para distribuição de água potável e 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. A Sanepar também tem 3 aterros sanitários em cidades paranaenses chamadas Cornélio Procópio, Apucarana e Cianorte. Só para você ter uma ideia, no ano aí que passou de 2019, foram 64 mil toneladas de lixo que foram tratados. E quem que manda na Sanepar? O estado do Paraná. Você tá vendo aí a flechinha destacando em amarelo, do capital votante, 60% está nas mãos do governo. Outro ponto muito importante é que a Sanepar tem 3 ações negociadas na Bolsa de Valores. A SAPR3, que são as ações com direito a voto, as chamadas ordinárias. A SAPR4, que são as ações preferenciais sem direito a voto. E as UNITs, que são a SAPR11. A UNIT nada mais é do que um pacotão, e dentro deste pacotão tem uma ação ordinária SAPR3 e 4 ações preferenciais SAPR4. E quando a gente fala em UNITs, logo surge aquela polêmica: ah, mas as UNITs isso, as UNITs aquilo, elas não têm tag along, é ruim para o investidor, etc. Primeira coisa, o que é tag along? É uma proteção legal concedida aos investidores acionistas minoritários das ações ordinárias em caso de venda do bloco de controle da empresa. Toda empresa tem um controlador e toda vez que este controlador quiser vender o controle das empresas para um interessado, esta proposta do interessado precisa se estender aos outros acionistas minoritários das ações ordinárias em um valor pelo menos 80% da proposta que foi oferecida lá para o acionista controlador. Isso é o que diz a lei das sociedades anônimas brasileira. E a tag along na Sanepar é de 100% para as ações ordinárias, aquelas com direito a voto, e também 100% para as ações preferenciais que não têm direito a voto. Ou seja, num eventual caso em que o acionista controlador da Sanepar, que é o estado do Paraná, queira vender o seu controle, a proposta será estendida em 100% para os acionistas tanto das ações ordinárias quanto das ações preferenciais. Outra coisa que o pessoal sempre gosta de saber é sobre a política de dividendos. Eu vou explicar para você aqui como é a política de dividendos da Sanepar. O Estatuto Social da empresa diz que no mínimo 25% do lucro líquido ajustado deve ser distribuído através de dividendos. Só que a política atual de dividendos da Sanepar diz que poderá ser aprovado até mais 25% do lucro líquido, ou seja, na prática você poderia possibilitar ao investidor até o recebimento de 50% do lucro líquido através de dividendos ou juros sobre capital próprio. Aqui na tela está para você os pagamentos realizados nos últimos 2 anos. A coluna esquerda, o total por ação recebido no ano de 2018, e nas 2 colunas da direita, os valores distribuídos de rendimentos através de juros sobre capital próprio, tanto no primeiro semestre de 2019 quanto no segundo semestre. Inclusive aqui na tela está para você a remuneração histórica da Sanepar aos investidores de 2015 até o fechadinho de 2019. Quais são os clientes mais importantes da empresa na hora de você ver ali a importância da receita líquida? Eu separei aqui os 5 principais clientes, que são os municípios de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Perceba que o município de Curitiba sozinho
é responsável por 23% da receita total da Sanepar. Você lembra no comecinho do vídeo que eu falei que a Sanepar tem 3 principais serviços, que é referente à água potável, tratamento de esgoto e também coleta de lixo. E aqui na tela estão os mais importantes para a receita. É claro, já destaquei em amarelo para você, a receita com água é a mais importante, disparada aí no primeiro trimestre de 2020, seguido da receita de esgoto. E como que foi a receita líquida do primeiro trimestre de 2020? Eu coloquei na tela não apenas do último tri, mas também referente a 2019 e 2018, para você fazer uma comparação de longo prazo. Perceba que nos últimos trimestres aí do comecinho dos anos, a Sanepar vem crescendo a sua receita líquida. Cabe ressaltar alguns aqui, como por exemplo, o custo com o pessoal acabou aumentando, o custo com serviços terceirizados também, o custo com material deu uma aumentada e o custo com energia elétrica. Em resumo, aqui estão todos os custos e despesas operacionais da Sanepar no primeiro tri de 2020. Você percebe que também vem crescendo em relação aos últimos trimestres da mesma base comparativa. Então o primeiro ponto é receita líquida, daí você vê como é que foram os custos, e o nosso próximo checkpoint é o resultado operacional, para saber se as receitas estão crescendo mais do que o crescimento dos custos. E aqui está na tela o resultado operacional da Sanepar. Sim, está crescendo mais. Perceba a evolução do primeiro tri de 2018 para o primeiro tri de 2020, chegando a 521 milhões aí no último trimestre. E após os resultados operacionais, nós temos as receitas financeiras e também a saída das despesas financeiras. No primeiro trimestre de 2020, a Sanepar teve 15 milhões e 100 mil reais de receitas financeiras e 67 milhões e 900 mil reais de despesas financeiras, totalizando menos 52 milhões e 800 mil de resultado financeiro. Foi um resultado financeiro um pouquinho pior do que o primeiro trimestre de 2019. E após o resultado financeiro, você tem que pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, e você chega ao lucro líquido, que cresceu mais uma vez, chegando a 256 milhões de reais, com uma margem líquida de 20,5%. Vamos falar de endividamento, porque endividamento é uma coisa muito importante em qualquer empresa da bolsa. A dívida bruta atualizada da Sanepar é de 3 bilhões 450 milhões de reais. E aí você pega todo o dinheiro que você tem em caixa e subtrai da dívida bruta. E aí você chega numa dívida líquida de 2 bilhões 660 milhões de reais. E o custo médio desta dívida é de 8,4% ao ano. Aqui na tela está para você tudo isso que eu acabei de mencionar. Começando lá na esquerda, você vê a dívida de curto prazo, é bem pequenininha, apenas 372 milhões de reais. Aí você tem a dívida de longo prazo, soma tudo, dá aquela dívida bruta que eu mencionei para você. Atualmente, a empresa tem 790 milhões em caixa e equivalente de caixa. Então você chega a uma dívida líquida que é essa que está destacado em amarelo. E ali em cima vem aquela velha métrica que eu sempre falo aqui para você mensurar a capacidade de pagamento de dívida de uma empresa. É a relação dívida líquida EBITDA, e atualmente esta relação da Sanepar está em 1,3 vezes, ou seja, você precisaria de 1 ano e um pouquinho mais de resultados operacionais para pagar toda a dívida líquida da companhia. Lembrando que o limite máximo de alavancagem que é permitido para a Sanepar é de 3 vezes. A gente já viu tudo sobre o demonstrativo de resultados, vendo ali o crescimento da receita, crescimento dos resultados operacionais e crescimento do lucro líquido. A gente também já viu o endividamento e a gestão desse endividamento. E agora a gente vai ver o coração que faz pulsar todas as empresas, que é o fluxo de caixa. E olha que resultado bacana, o fluxo de caixa das atividades operacionais da Sanepar alcançou 426 milhões, muito mais do que o primeiro trimestre de 2019, muito mais que o primeiro trimestre de 2019.
2018. E sabe o que você faz agora? Você clica aqui embaixo no link que tem na descrição direto para o meu Telegram e para o meu Instagram. Lá você vai encontrar informações exclusivas que eu não posto mais em lugar nenhum. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje sobre empresas que têm ações negociadas nas bolsas de valores. Espero que você tenha gostado de coração deste conteúdo. Fiz com muito carinho para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.